Salve, salve, galerinha do bem. E aí, como que você está? Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos à nossa nave. Eu sou o economista Marcelo Martinovic e é uma honra ter você aqui nessa nossa viagem. E vocês passaram bem a semana, ou melhor, as últimas 2 semanas, porque, galera, semana passada estava tudo na agulha aqui para a gente poder gravar esse vídeo e te fazer a entrega. Só que, enfim, pintaram alguns trabalhos muito interessantes e importantes e eu tive que tomar uma decisão e eu percebi que eu não ia conseguir dar a entrega que você merece. Afinal de contas, você está aqui com a gente, prestigiando o nosso canal, é um tripulante nobre da nossa nave. Então eu tomei uma decisão de não gravar porque eu vi que não ia ficar legal. Então agora não, agora sim a gente vai pegar firme aqui no breu a entregar para você essas reflexões que são hiper importantes. E você lembra de qual era o assunto da semana passada, não, da semana retrasada? Enquanto você lembra, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, dá o seu joinha pra gente, que é tão importante. E aí ativa, né, o sininho com as notificações. E se você gostar do vídeo, eu espero que você goste, né? Distribui pra galera. Eu já te falei, o importante para mim não é quantidade, hein? Não é. Mas se eu quero chegar no primeiro K, isso eu quero, mas não é quantidade. Acabei de checar agora, já somos em 277 tripulantes nessa nave. Puxa vida, eu só posso te agradecer pelo voto de confiança, por divulgar essa nossa jornada pra galera. E a gente, vamos continuar, né, galera, um tijolinho por dia. Mas de um assunto, vocês lembraram, né, conversaram com os botões e lembraram, o assunto é de negociação, que é um tema gigante, é o famoso 8 deitado, que é o infinito, né? Ou como diria o tal do homem da cobra, é papo para mais de metro, né, galera? É um assunto muito rico, muito gostoso, e nós iremos fazer uma série de vídeos aqui para falar disso. Negociação, nesse caso de hoje, os 4 elementos, galera. Mas olha, é só um segundo. Muito bem, galera, muito bem. Então, esse tema de negociação, a gente vai ter uma série aqui, né? Uma série e trabalhando vários elementos. E se você quiser uma abordagem, também manda aqui pra gente, coloca nos comentários aqui do canal, pra gente poder trabalhar esses elementos. Mas o que é importante dizer é o seguinte: a gente inicia esse estudo realmente com os 4 elementos. E esses elementos, a gente faz aqui a gente vai parafrasear os 4 elementos naturais, né, pessoal? Que são a água, né? Que é vida, mais da metade do planeta é água, e do nosso corpo também é água. O segundo elemento é o ar, né? O ar, que alguns gases, essa composição de ar, a gente absorve, né? E outros não, são gases tratados pelo homem. Nós temos gases medicinais, gases industriais. Então esse ar aí é vida. Terra, né? Terra é vida, e a combinação de terra, de ar e de água, a gente já sabe o que vai dar, né? Então nós temos aí uma indústria do agronegócio imensa, e o Brasil tem um DNA, né, uma expertise voltada ao agronegócio, tanto é que nos chamam de o celeiro do mundo, por essa aptidão natural
que nós temos. E o último elemento, mas não menos importante, foi aquele que mudou a nossa existência. Certamente, a humanidade vivia de um jeito antes do fogo e um outro jeito após o fogo, né? Precisamente após, entre aspas, o domínio, né? O domínio de você conseguir criar o fogo, não somente das fontes naturais, né? Que são o fogo que advém, por exemplo, de um trovão, de um raio, ao pegar numa árvore, e aí então você poder ter aí esse fogo, e talvez dessa observação nós temos o atrito, né? Este atrito que faz com que a gente consiga ter o fogo, e a partir daí a humanidade tomou outros rumos, porque com isso nós aprendemos a lidar, por exemplo, com os metais, né? Os metais só podem ser tratados através do fogo, e outras matérias que se moldam, que se modifica. Então a gente muda, a gente molda com base no fogo. E na negociação não é diferente. Nós temos também vários elementos na negociação, mas qual é a ideia básica aqui, galera? A ideia básica é a seguinte: a gente tentar primeiro, a gente se avaliar enquanto negociador, e que ferramentas nós hoje possuímos, e depois sim caminhar para buscar mais ferramentas. Então, se você pensar aqui, para esse momento, nós temos 4 grandes elementos que nós iremos. Claro, não vou zerar o assunto aqui, senão o vídeo teria 3 horas. Não, Marcelão, por favor, não. Calma, eu sei, eu vou tentar atingir minha meta de fazer vídeos mais curtos. Então, nós temos 4 grandes elementos: informação nas reflexões fundamentais, a informação, né, que é um desses 4 elementos, o tempo, o poder e a sensibilidade. Talvez porque é tudo uma ponte, né? Então tem um lado de cá, o lado A, né? A parte A da ponte, e a parte B da ponte, o outro lado da ponte. E a negociação tem esse conceito, né? Então eu me proponho a vender uma ideia, eu me proponho a vender um pensamento, de vender uma música, uma poesia, um livro, de vender um produto, de vender um serviço, como também posso estar querendo comprar um produto, comprar um serviço, comprar uma música. Então a negociação é essa ponte que, se tudo der certo, esperamos que dê, não é? Se for bom para ambos os lados, que exista um negócio nesta ação, não é? Nesta ação de aproximação de quem tem alguma coisa, entre aspas, vender, com quem tem a vontade de, entre aspas, comprar. Então, o primeiro elemento, e aí, gente, nós iremos fazer outros vídeos, né, pontuando estes elementos. Mas o primeiro elemento realmente é o da informação. Então, assim, que tipo de informação você tem do outro, né? Que tipo de informação você vai trabalhar para que esse caminho do ponto A até o ponto B seja um caminho mais suave, para que essa oferta faça sentido, para que o outro te dê, como que chama? O botão do campo da atenção, né? Que os meus queridos cientistas comportamentais, e aí entram os psicólogos, né? Os pedagogos, os antropólogos, os sociólogos. Eles utilizam um termo chamado rapport. Rapport é RAPPORT. É para você apertar o botão do campo da atenção de alguém. Então, quando esses primeiros segundos da abordagem eles chamam de segundos mágicos da venda, né? É porque você conseguiu apertar o botão da atenção do outro, e o outro vai, né, ser ouvidos, né? Sou ouvidos para você, fala que eu te escuto, justamente no sentido de poder receber
algo fundamental, e quanto mais informação você tem, mais você vai ter sucesso nisso. Então, primeiro, que tipo de negociação que é? C2C é um apelido, e eu confesso que eu que inventei isso, porque até agora eu não vi na literatura. C2C seria uma negociação de duas pessoas, né? C vem lá os consumer, o cliente, pessoa física. Então, C2C, duas pessoas negociando. Pode ser tipo pai e filho negociando, sei lá, o filho mais velho com o filho mais novo, sei lá, dois namorados, marido, mulher, enfim, dois amigos negociando. Então vale, que tipo de informação você tem do outro, né, para que você possa ter sucesso no seu empreendimento, na sua tarefa, né? Tipo assim, vamos negociar o que, sei lá, quem vai assistir o jogo do futebol, supondo que você torce para um time e seu amigo para o outro. Beleza, eu tenho vários amigos que torcem para outros times, então assim, vamos negociar isso. Só que antes disso, vamos ter as informações. Primeiro, será que o seu amigo está feliz com o time dele? Bom, mas é o time dele? Eu sei, mas a ressaca pode estar braba, né, galera? Então veja, antes de mais nada, entenda, perceba que pode ser a última coisa que o seu colega, o seu amigo queira ouvir naquele momento, é falar de futebol. Então, vamos tentar fazer esses filtros, né, para que a gente consiga ter encontros interessantes, encontros importantes. Então, informação nos encontros pessoa física com pessoa física, C2C. Pode também ser um B2C, ou seja, uma empresa abordando uma pessoa física, né? Uma empresa vendendo algo para uma pessoa física podendo até, existem situações que a pessoa física pode vender algo para a pessoa jurídica, mas a relação é uma empresa e uma pessoa física. Então, é diferente esta negociação. E, finalmente, o B2B, quando eu tenho uma empresa negociando com outra empresa. Então, o conjunto lateral, a lateralidade, né? Ou seja, os temas dessas informações e a profundidade irão mostrar se você vai ter êxito ou não, quando o outro permitir com que você fala mais que tá legal, não é isso? Lembre-se, quando eu falo de informação, nós temos várias formas dessa informação, né? Com esse tal do Big Data, temos muitas informações, elas existem, estão aí. Então talvez o mais importante agora é fazer a pergunta certa, né? E dizem que o sábio é sábio não por responder, mas por saber fazer perguntas. Então fica essa entrega, essa reflexão inicial sobre que informações você tem ou deveria ter antes de ir a um encontro, né? A essa negociação. Lembrando que ela pode ser presencial, ela pode ser por telefone, ela pode ser pelo Zap, ela pode ser por e-mail, né? Você tem várias formas desse ponto A e o ponto B iniciarem uma troca. O segundo elemento, e possivelmente talvez o mais importante, que é o tempo. E por que eu digo que possivelmente é o mais importante, galera? Porque veja, dinheiro vai e volta, ou não é? Mas o dia 6 de junho de 2022, ele, apesar de ser par, ele é ímpar, né? Porque ele nunca mais vai ocorrer na humanidade. 18 horas e 56 minutos do dia 6/6 de 2022. Carpe diem, carpe diem. Seja lá o que a gente fez hoje ou não fez, tá ficando na história, porque amanhã é o dia 7. Teremos outros elementos para trabalhar amanhã. Então fique esse conceito aí para você, que é um conceito bem importante, e nós também teremos vídeos depois pontuando cada um dos 4 elementos, beleza? Então, informação, tempo, mas uma reflexão, né? Como é que funciona para você?
Você faz algum tipo de planejamento? Você identifica, lembra da informação que eu vi lá atrás? E agora o planejamento, tipo assim, você já parou para pesquisar que horas mais ou menos o seu cliente sai para o almoço? Porque de repente você pode propor um almoço, um presencial, um encontro, para poder amigabilizar, né, humanizar mais a relação. Um almoço é interessante. Mas vamos imaginar que ele normalmente almoça às 14 horas e você não sabia disso. Aí combina com ele, escuta, olha, meio-dia eu tô passando por aí, mas não é o horário dele. Talvez ele diga, infelizmente não posso. Aí vai jogar um balde de água fria na sua proposta. Então, que hora mais ou menos ele vai para o almoço? Da informação também, né? Mais ou menos que tipo de prato o cara come, porque, sabe, de repente você não conhece, né? Qual é o país de origem dele, quais são os hábitos alimentares. Você pode estar duas bolas fora. Primeiro, o tempo. E segundo, a informação. Você não tem a informação, pode até ser ofensivo você propor para ele almoçar um tipo de comida que ele não come por vários elementos aqui. Então, planejamento. Agora, gente, última hora é uma palavra, é uma frase proibida em negociação. A gente não tem que evitar isso. Mas tem gente que fica refém disso, porque poderia ter feito um planejamento, sim, poderia, mas não fez. Então deixou para a última hora, que aliás é coisa de brasileiro, né? Gente, não é que, sabe, entre aspas, o imposto de renda é para ser feito só naquele dia. Não. Ele começa num tempo, termina em um outro, tem bastante tempo que você pode utilizar para fazer, mas tem muita gente que acha que é só um dia para entregar a declaração, ou tipo, estudar para o vestibular. Também tem isso aí, né? Tem gente que deixa ali e vai postergando, vai procrastinando. Gente, cuidado com isso, né? Ou você quer deixar a coisa ocorrer naturalmente, como um horário do almoço que eu falei, né? Então, pera um pouco, o cara já almoça 2 horas, então você fala assim, escuta, tudo bem se eu passar por aí umas 10 para as 2? Pô, cara, firmeza, o cara vai perceber, caramba, como é que ele sabe isso, né? Pesquisou, foi atrás. E puxa vida, quando eu percebo que alguém pesquisa sobre os meus hábitos antes de me propor alguma coisa, eu fico feliz, porque, gente, vem com o Marcelão, como eu digo nos meus cursos. É legal isso. Tem coisa que é legal, mas tem coisa que é muito legal. Tem gente que é legal e tem você que nos honra com a sua presença aqui na nave. Então, procure juntar a informação com o tempo. Porque quando você juntar a informação com o tempo, você já tem 2 ingredientes de um elemento fundamental na negociação, que é o poder. É claro que o poder, veja, não é apenas ter a informação e ter o tempo. Tem outros elementos fundamentais que influenciam no poder, como, por exemplo, a tua situação emocional para negociar, né? Então, muitas vezes você não está seguro, você não está bem. Então, é sempre importante abrir a porta para você levar mais uma pessoa com você, se for o caso, para você se sentir mais seguro. E até porque em 2 tem grandes vantagens, né? Quando o outro percebe que você entrou aí no famoso papo de aranha, ou numa famosa sinuca de bico, ou numa famosa saia justa, o outro que está com você, ele entra, ele puxa um outro tema, né, para dar uma desanuviada nessa reunião, dar uma desopilada aí no fígado. Então, acho que sempre que possível, quando der, em 2 é interessante, né? É interessante porque melhora, facilita, fortalece a negociação. Então, poder é um conjunto de vários elementos: informação, tempo, qual é a situação, você quer vender qual situação, né? Então é importante trabalhar esses elementos. Então, por exemplo, tem gente que mostra na hora, o cara mostra na hora. Gente, às vezes, mostrar na hora é muito importante, não é? Lembra que eu falei em temas anteriores,
das 4 possibilidades de problema. Eu tenho um problema formiga, problema ratinho, problema leão, problema elefante. Você lembra disso? Então, às vezes, tem gente que precisa, você precisa mostrar na hora. Mas às vezes não é necessário você mostrar na hora. Então, às vezes, muito pelo contrário. Mostrar na hora pode soar arrogante, sabe? Não é legal. Até mesmo a postura, até a roupa que você veste deve ser estudada. Por exemplo, eu gosto de terno e gravata. É uma roupa que eu gosto. Eu gosto de vestir terno e gravata. Faz bem para mim, eu fico feliz com esta roupa. Só que às vezes eu sei que não é legal. Eu já falei também várias vezes aqui, texto fora de contexto é um mero pretexto, lembra? Então eu entendo que terão situações que de terno e gravata vai ser arrogante, vai ser ofensivo e o outro vai se fechar em copas. Então, sabendo disso, eu não vou a essa negociação, a esse encontro de terno e gravata, não vou com uma roupa que tem a ver com a roupa lá da galera que vai negociar comigo. Então, bem importante esses conceitos e lógico, né? Então faz parte ali do planejamento, que é o que? Preparar a mesa. Quais são os elementos fundamentais? Como é que o outro processa, né? O outro é um cara assim que curte, entre aspas, um poder, o cara mais contundente, o cara mais arrogante. Então, sabe, eu preciso tomar cuidado com isso, né? Porque na Bíblia tem uma passagem bem importante que, às vezes, ser fraco para com os fracos e ser forte para com os fortes. Então eu preciso avaliar esses elementos emocionais para determinar uma postura. Porque, às vezes, sim, você precisa levar contundência. Por quê? Porque é o que o outro tá esperando. O outro não tem muito tempo, não é isso? Então ele precisa valorizar esse tempo. Então ficam essas percepções para o terceiro elemento. E finalmente, não menos importante, o quarto elemento, que é o da sensibilidade. Gente, cada vez mais a percepção do universo do outro é cada vez mais importante. Então, nos compêndios clássicos da negociação, talvez existiriam somente aqueles 3 elementos que a gente trabalhou até o momento agora: informação, tempo e poder. Mas acrescentamos a sensibilidade porque, sim, quanto mais sensível eu for, melhor para a minha negociação. Isso começa com o famoso modelo empático. O que é o modelo empático? Puxa vida, é você com base na informação, com base no tempo, ter o poder de se colocar no lugar do outro. Qual é a situação do outro? Qual o tamanho da empresa que ele está? Ele fez uma pesquisa da empresa dele antes, né? É uma grande empresa, é uma pequena empresa? Qual é a situação econômico-financeira desta empresa que você está negociando? Não importa se você é comprador ou vendedor, não importa. Mas eu acho que ter essa condição vai ajudar muito nesse processo. Então a empatia é uma ferramenta assim muito poderosa, porque revela sensibilidade. Ferramentas de análise comportamental. Tem até um livro muito interessante, um best-seller, chamado O Corpo Fala. Então, como é que o outro trabalha a harmonização entre o que ele está verbalizando e a gesticulação? É claro que isso só vale para encontros presenciais ou semi-presenciais, né? Porque, por exemplo, no caso do Zap, não vai rolar, né? Talvez no áudio você consiga identificar algum elemento desse, mas a análise comportamental, sim, é importante. E aí eu sugiro, né, que vocês comprem ou vejam na internet, coloquem ali O Corpo Fala, que tem muito a ver, que ajuda muito, porque os nossos olhos dizem muita coisa, a expressão facial diz muita coisa, essa questão da mão, né, diz muita coisa, e esses elementos estão ligados ali um pouquinho de PNL, né, de Programação Neurolinguística. E aí nós temos da equipe a professora Sônia. Soninha, se você estiver aqui na nave com a gente, um beijo no seu coração. A professora Sônia conhece muito de PNL,
E eu também gosto de estudar, já fiz várias formações de PNL. Então, assim, ferramentas de aprendizagem, né, do visual, né, como a gente aprende vendo, e muito, né, o brasileiro e o americano são dois povos muito visuais, né? O auditivo, né, que é a sintaxe da leitura, também é muito importante. Já não é uma sintaxe que o brasileiro é tão afeiçoado, mas é bem importante. Agora, alguns povos do mundo são hiper, mega afeiçoados a sintaxes auditivas, como a leitura é uma delas. E nós temos a sinestesia, né, galera? E aí sim, o brasileiro também nós somos sinestésicos, nós gostamos ali do aperto de mão, né? E, gente, o aperto de mão diz muito sobre alguém, né? Isso muito sobre alguém, sobre a ansiedade, sobre o estresse. Tem muita coisa que o aperto de mão mostra, né? Um aperto de mão, um abraço. É claro que um abraço, né, em épocas pandêmicas, né, essa questão sanitária, a gente tem que se conter um pouco, mas também não é só isso, né? É também identificar que espaço o outro deu para você. Porque tem gente que não tem um tal do semancol, né? A pessoa não identifica o comportamento, né? Qual é a etnia, qual é o processo. A gente sabe que, com todo respeito, mas os italianos, os espanhóis têm uma característica um pouco mais assim calorosa na recepção, mas outros povos não são tão assim, né? São da conquistar esse espaço. Então, a princípio a gente segura a nossa onda para poder, depois com o tempo, com a permissão do outro, eventualmente, se for o caso, ir para um cumprimento um pouco mais efusivo. Eu acho que o que eu queria entregar para você aqui nesse vídeo, que eu pensei que ia ser 5 minutos, mas eu acho que valeu, né, galera? Então, estamos aqui encerrando com essas reflexões. Elementos principais da negociação: informação, tempo, poder e sensibilidade. Eu espero que esse papo tenha sido agradável. E aí, no próximo vídeo, a gente vai caminhando. Talvez eu deva avançar mais em elementos conceituais para depois a gente voltar para as partes, né? Talvez pintar um quadro maior possível, né? Enxergar a floresta. Eu acho que talvez seja interessante. Então, talvez no próximo vídeo eu trabalhe alguns elementos conceituais sobre o negociador, né? Do ponto de vista lá da questão filosofal, né, da pedra filosofal. Mas valeu, galera, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e semana que vem, se tudo der certo, e dará, estaremos aqui. Que Deus abençoe a todas e a todos, um beijo no coração de todas e todos. Valeu, galera. TMJ, tamo junto.